pessoal, nós vamos iniciar nossas aulas remotas, certo, pessoal? Então a gente vai falar hoje sobre nutrição e digestão. A parte de nutrição, pessoal, a gente já tinha comentado nas aulas passadas, né? Então a gente falando sobre pirâmide ecológica e tudo. Pirâmide ecológica não, pirâmide alimentar e tudo. E o Marcelo e o Jadson, professores de educação física, eu vi que ele estava dando conteúdo de nutrição. Então, no caso aqui, eu vou me atentar só mais à questão da digestão, certo? Porque nutrição vocês estão tendo com os outros professores e a gente vai trabalhar o processo de digestão, certo? Então, a gente vai falar de um modo sucinto, esse processo de digestão, do modo simples, mas quem quiser se aprofundar, eu vou deixar um suporte de vídeo para você se aprofundar mais na pesquisa, certo? Não precisa você ver, mas eu vou deixar lá, que é uma forma de você também estudar e se preparar, né? Então, no caso aqui, pessoal, é muito bonito o processo de digestão, certo? Tudo começa a partir do momento que você coloca um alimento na boca, né? Que vai pela língua. A língua, pessoal, ela tem os chamados botões gustativos, né? Que são pequenas transmissores que levam ao teu cérebro, que fica aqui na chamada hipófise, o alimento que tu está comendo. Então, às vezes, tu diz assim, eu estou com vontade de comer isso. É você que pede ou é teu corpo? No caso, é teu corpo. Quando falta uma substância química no teu corpo, ele identifica através da hipófise o alimento que necessita e que tem aquela substância. É por isso que quando a gente tem ou vontade de tomar Coca-Cola, ou vontade de comer uma carne assada, né? Mas no caso é um nutriente que tem naquele componente químico, naquele alimento, que vai suprir a carência do teu corpo. E quem registra a entrada desse nutriente? É os botões gustativos, através da língua. Então a língua, ela vai pegar, registrar, olha, ele está comendo. Aí vai ter uma hora que vai a informação para o cérebro e diz, olha, já chega, não precisa comer mais, já é o suficiente para o teu corpo se nutrir, né? Tem alguns casos que há uma falha, aí a pessoa acaba comendo demais, né? Engordando, né? Porque é uma falha na hipófise. Mas quem registra isso é os botões gustativos. E embaixo da língua existem dois canais, que são glândulas de excreção, certo? E essas glândulas, elas soltam a saliva. A saliva, ela tem uma enzima digestiva que vai começar a desmontar o alimento a partir dali. Então, quando você está mastigando, o processo de mastigação é muito bom, porque emite o sinal para o cérebro, que é a hipófise, e também começa essas glândulas a criar a enzima para ir quebrando os alimentos. É só você fazer um teste. Pegue um pouquinho de amido de milho e coloque na boca. Fique por uns 3 minutos. Depois de uns 3 minutos você vai sentir um adocicado na boca. Porque quem pegou essa informação foi o botão gustativo. E o que está acontecendo com o amido? Ele está se desmanchando. E aí se torna doce. Então vocês já viram isso, ó, salgado dos lados, doce na frente e o amargo lá atrás. É por isso que quando a gente toma remédio, a gente sente lá atrás aquele amargo travou, né? E na frente, na ponta da língua, tem os botões gustativos doces e dos lados tem o salgado, certo? Então ele leva informação. Então é por isso que é importante, no caso, os dentes, a língua, mastigar bem direitinho e a glândula salivar justamente para jogar as enzimas. Aí chega a faringe, onde tem as cordas vocais e a traqueia, né? Ali vai ficar uma glândula chamada epiglote. E a epiglote, o epiglote, tem alguns que chamam epiglote, ela é mais ou menos assim, o tubo, ele tem uma diferenciação, onde tem tipo uma abertura, que quando você toma líquido,
ele se fecha e vai para um outro lado. Então, se eu tomar líquido, ele vem por esse lado. Aí, se eu começar a comer uma coisa sólida, aí o que acontece? Ele fecha esse lado e passa pelo outro. Quer dizer, um lado vai para o estômago, o outro lado vai para a irrigação dos pulmões, da respiração, para a entrada de líquido. Então, eles vai separando. Quando você come muito rápido, né, essa epíglote, ela pode variar. Então, seu cérebro não registra, aí você está comendo rápido, o que acontece? Você se engasga, aí vem o soluço. Né? Mas é por causa disso aqui, da epíglote, certo? Qualquer dúvida vocês me falam mais na frente. Temos também o esôfago, que é a cânula por onde o alimento percorre, e ele faz um movimento chamado movimento peristáltico. Peristáltico. O que é esse movimento peristáltico? Isso daqui vibra. Então ele fica vibrando. Essa cânula todinha, ela vibra. Por que ela vibra? Justamente para você não se engasgar. Então ele fica em constante vibração para o alimento descer e chegar até aonde? O seu estômago, certo? Então chegando no estômago, né? Aí o que vai acontecer? Aí ele começa o processo de decomposição, continua, né? Porque lá vai ter no seu estômago, na bolsa estomacal. Deixa eu passar para o outro slide, que é mais fácil eu falar. Quando você chega no seu estômago, olha que coisa mais linda. Vocês sabiam que dissolve o alimento são dois ácidos? Um é o ácido entérico. Então a gente tem aqui um ácido que é feito através desses outros que ajudam, o pâncreas, né, o ducto pancreático, ducto coledóco e vesícula biliar, vai formar um ácido chamado ácido entérico. Eu acho tão bonito na química, sabe por quê? Porque no estômago ele tem dois tipos de ácido. O ácido clorídrico, então o ácido clorídrico, e o ácido entérico. O ácido clorídrico, ele fica no meio, nessa região do meio. O ácido entérico, ele fica revestindo a bolsa. Por que o ácido entérico fica mais por fora? Para proteger a bolsa do ácido clorídrico. E o ácido clorídrico, junto com as bactérias, é que destrói os alimentos, transforma ele numa substância líquida, chamada quimo, certo? Então essa substância líquida, chamada quimo, ela vem, dissolve esse alimento. Então o ácido clorídrico vem aqui e dissolve. Mas professor, por que o ácido clorídrico não pode estar numa quantidade maior? Porque senão ele rasgaria a bolsa intestinal. Então, da bolsa intestinal não. O estômago, ele rasgaria o estômago. Por quê? O ácido clorídrico ele é muito forte. Já o ácido entérico ele é um pouco mais suave. Por isso que ele faz a proteção. Quando você consome produtos muito ácidos, você tem a chamada azia. O que é essa azia? É uma maior quantidade de ácido clorídrico que volta para cá e você tem aquela sensação ruim, né? Porque é como se tivesse gaseificando, né? Então você fica passando mal, né? Você tem a chamada, como é que eles chamam? Gastrite, certo? E a úlcera é quando tem um aumento do ácido clorídrico que vai fazendo perfurações e vai inflamando a bolsa estomacal, certo? Aí nós temos a vesícula biliar. Essa vesícula biliar tem uma substância, um líquido chamado bílis, né? Essa bílis serve para quê? No caso, para produzir esse ácido entérico e para dissolver certos alimentos, né? Porque se a gente for ver, deixa eu voltar aqui para a nossa
anterior, nós temos aqui o fígado. Qual é a função do fígado no nosso corpo? Alguém sabe? A função do fígado no nosso corpo é dissolver a gordura. Então ele é que, quando você come um alimento muito gorduroso, ele produz essa substância que vem dos pâncreas, certo? E o fígado ajuda a dissolver essa gordura. Quando a pessoa tem um problema no fígado, a primeira coisa que acontece é ela ficar meio amarelada. Por quê? Ela não consegue eliminar as substâncias oleosas saturadas do corpo. Então é por isso que a pessoa fica amarelada. A pessoa que bebe muito, o fígado tem uma camadazinha chamada glicocálix, que é de açúcar. Ela vai corroendo, porque o açúcar é vilão. No caso aí, quem é o vilão do açúcar? É o álcool, né? Então o álcool ele corrói essa camada e a pessoa vai ficando amarelada. Aí tem aquela doença de pessoas que bebem, que é a chamada cirrose hepática, né? Então no caso aqui, aí para que ele produz essa substância? Porque aí passa pela vesícula. No caso a vesícula, pessoal, quem é que tem dor na vesícula? Ou pedra na vesícula, o que é que acontece? Pessoa que tem pedra na vesícula, aí esse líquido passa entre as pedras e começa a inflamar. Por isso que tem problema de cálculo na vesícula. Aí dói que só. E a pessoa não pode comer nada porque ela não consegue digerir direito os alimentos. Porque tudo dói, né? Então toda vez que você vai comer um alimento gorduroso, ele acaba atrapalhando. Pessoal, desculpe aí, é porque ficam chamando no telefone. Deixa eu desligar aqui. Oh, meu Deus. Depois eu falo. Então, no caso aqui. Voltando aqui, pessoal. Desculpem aí. Aí no caso, a vesícula biliar, quando você tem cálculo aqui, ela passa e acaba dando aquelas dores, certo? Mas aí, importante, aonde é absorvido esse alimento? Esse alimento é absorvido, no caso aqui, no intestino delgado. Então ele vai passando por aqui, passeando, e aquele líquido vai sendo absorvido. E a pasta grossa que vai ficando, passa pelo seco e sai pelo ânus. É aquilo que tu não aproveitou do alimento, certo? Então, no caso aqui. Aí você pode me perguntar assim, professor, e o que é esse seco? Né? No caso aqui, isso daqui, pessoal, não se desenvolveu mais nos seres humanos. Mas há relatos que quando o ser humano ele comia mais vegetais do que animais, isso aqui poderia ser desenvolvido para fazer uma decomposição, uma digestão desses vegetais, né? Então ele é um órgão não utilizado, né? Tanto é que quando acontece, no caso aí, inflamação nessa região, né? A pessoa ela tem que fazer uma cirurgia, certo? Então a gente tem aí o que é o apêndice, certo? Então eu falei sobre tudo, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Lembrando, eu só vou validar a presença se vocês comentarem lá no YouTube, ou no WhatsApp, ou em qualquer das nossas redes sociais. Aí então eu coloco a validação. Qualquer dúvida, pode me chamar no Google Meet e falar, ei Marcelo, eu tô com dúvida nisso. Eu tô aqui para ajudar, viu? Ou se não, através do WhatsApp e as outras redes sociais. Um abraço e bom final de semana, viu, pessoal?